boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:02, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e também pela rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e também do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e interagir com o programa. O WhatsApp é o 973350038, mais uma vez, 973350038. E nas redes sociais, pessoal, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quarta-feira, dia de falar sobre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento aqui no programa Gente que Fala. E para essa nossa conversa de hoje, eu apresento os nossos convidados, Alexandre Munk, superintendente executivo da Fundação Dorina Noel para Cegos. Tudo bem, Alexandre? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, demais colegas. Prazer estar aqui com você e com todos participando desse programa. Muito obrigado pela presença, Alexandre. Também com a gente, Leonardo Tavares, advogado. O Leonardo é presidente do Ampliar. Tudo bem, Leonardo? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Muito obrigado por me receber. Boa tarde aos companheiros aí da mesa. Obrigado pela presença mais uma vez com a gente. Também conosco Silvia Conway, psicóloga, diretora da Associação Brasileira do Sono. Silvia, tudo bem? Seu microfone fechado. Obrigada, boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos que estão aqui e a todos que estão nos ouvindo. Agradeço o convite. Obrigado pela presença, Silvia. E fechando aqui o nosso time para a nossa conversa de hoje, o empresário Ricardo Eloy, CEO do Grupo Quality Brasil. Ricardo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês também. Muito bem, 12:03 agora, antes do primeiro assunto aqui da nossa conversa sobre saúde, sobre o bem-estar, sobre o comportamento, que são os temas do programa Gente que Fala da quarta-feira, eu quero dar um recado aqui sobre o Gente que Fala da sexta-feira. Toda sexta a gente está aqui tratando dos assuntos da segurança pública no estado de São Paulo, recebendo os amigos, os colegas da Polícia Militar. Então, fica um convite aqui para a próxima sexta-feira, a sua presença, a sua audiência conosco. O programa Gente que Fala, edição da sexta, sempre tem o apoio da Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. A entidade é presidida pelo Coronel Chiari e, como eu disse, traz a cada semana para a população os assuntos que são fundamentais, que todos conheçam, sobre as áreas de atuação da Polícia Militar e como tem funcionado o trabalho da segurança pública aqui para a gente. Dito isso, dado o nosso recado aqui, vamos aqui para o nosso primeiro assunto, 12:04. Em artigo publicado no Estadão, o médico Carlos Eduardo Gouveia, presidente da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, fez uma longa reflexão sobre nossos erros e os nossos acertos durante esse período aqui da pandemia. E é claro que a lista de erros é muito maior, começa pelo menosprezo da doença, pela politização do problema, da questão, passa pela baixa testagem, chega até desvios de produtos, corrupção, ações descoordenadas, falta de medicamentos e a pregação por curas milagrosas. Mas ele também cita, o doutor Carlos Eduardo Gouveia, os acertos, como a abertura do genoma do vírus, tão logo ele foi descoberto, e isso possibilitou a criação de inúmeras vacinas, como a gente tem visto aí, em tempo recorde. Alexandre Munk, a gente, a partir dessa nota, a gente está diante da seguinte situação, aquela história do copo meio vazio e do copo meio cheio. Você prefere ver por qual situação? O copo meio cheio, olha, ainda bem que ainda tem meio copo de água para beber, ou a parte vazia, está faltando metade aqui, poderia ter um copo cheio? Mauro e amigos aí, Mauro, só vou pedir a permissão rapidamente para as pessoas que estão nos assistindo, fazer uma rápida descrição minha para as pessoas com deficiência visual que estão assistindo, com toda certeza o público é grande. Tenho pele clara, moreno, cabelo um pouquinho grande por causa da pandemia, a gente não pode ir no barbeiro. Estou usando uma camiseta preta da Fundação Dorina, então no fundo tem uma parede branca com alguns quadros. Mauro, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente ainda está deixando a desejar. Eu acho que a gente, alguns pré-requisitos aí, falando muito na questão do distanciamento, e aí falando do nosso público aqui, da pessoa com deficiência,
que sempre precisa sempre não, mas precisa da ajuda, de alguém para se locomover, às vezes precisa de o toque. Então, o distanciamento é importante. Então, não adianta a gente ficar vendo transportes públicos lotados. Você imagina uma pessoa com deficiência visual que pega um transporte público muito lotado. Isso não é bom. Então, o copo ainda está um pouco, eu acho que ele está mais para baixo. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer, falando das pessoas com deficiência visual, que eles a boa parte faz parte do grupo de risco, né? Tem muitas outras comorbidades, muitas pessoas com deficiência visual têm diabetes. Então, isso eu vejo que ainda tem que melhorar muito ainda, porque a gente estava até falando um pouquinho no começo, ainda acho que temos um ano ainda muito difícil aí pela frente, e a luz no fim do túnel ainda acho que deve demorar, infelizmente, um pouco. A vacinação, estava vendo um artigo hoje, a vacinação é importantíssima, mas ela só fará efeito com outras ações, e aí ações que também cabem, não só a parte política, mas cabe a nós mesmo, né? Distanciamento social, uso de máscara, que isso é importantíssimo, Mauro. Sim. Leonardo Tavares, seu olhar sobre essa questão, você que atua num projeto com tradição aí, ajudando os jovens em vulnerabilidade na questão da capacitação profissional, vulnerabilidade que tem se acentuado aí diante de tudo que está acontecendo, pela questão da pandemia e pela questão de muitos erros, né? As pessoas estão sofrendo com esses erros. Sua avaliação sobre tudo isso. Mauro, eu não sei nem o que dizer, assim. O que eu tenho vontade de dizer, talvez eu não possa dizer em público. Mas toda vez que eu vejo a situação... Quero te pedir uma gentileza, Leonardo. Como a gente está nas redes sociais, se aproxima aí, levanta um pouquinho mais para se enquadrar melhor isso. Se enquadrou, quem está te acompanhando pela rede. Quando eu vejo o que especialistas dizem, o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, eu lembro sempre de um conto do Machado de Assis, do Alienista. Não sei se vocês vão lembrar, o alienista, ele foi para uma cidade pequena lá, para um vilarejo, e todo mundo entregou para ele a condução de toda a cidade como um todo. No final do conto, está todo mundo está todo mundo considerado louco, ou sendo alienado, e só ele de fora, até que ele percebe que o louco era ele, e ele se trancou e todo mundo foi para fora. Então, assim, trancou todo mundo como se fosse a única panaceia, né? Fosse a única coisa a ser feita. E aí nós tivemos um aumento de pobreza, fome, desemprego, gente com problemas N de saúde que não o vírus da pandemia. Então, assim, e pior, que eu acho que nós vamos sofrer muito daqui para... A pandemia vai passar, porque toda pandemia passa. Nós vamos sofrer problemas muito sérios de liberdades e garantias individuais. Nós tivemos direito de culto solapado, direito de trabalhar. Então, assim, o meu copo não é que ele está nem meio cheio nem meio vazio. O meu copo está raso, sem nada. Os poucos acertos não serviram de nada, porque a pandemia vai passar, ela passa. E apesar de todo o falatório, o medo causado na população, o fato é que o índice de morte é baixo, apesar dos números totais serem elevados, o índice de morte pela doença é baixo, contando que os números que são apresentados todo dia para a gente sejam verdadeiros. Estou tomando eles como verdade. Então, assim, a minha visão de tudo é que nós vamos sofrer muito, não por conta do vírus, mas por conta das consequências do que foram tomadas politicamente, do legado político que vai ficar. Agora, infelizmente, Leonardo, eu tenho que alimentar, e assim, puxando para o meu lado, independentemente do que as autoridades façam, o fato é que tem gente passando fome, meus alunos estão passando fome, porque são pessoas carentes, e nós estamos tentando ajudar da melhor forma que possível. Então, nós estamos fazendo arrecadação de cesta, fazendo distribuição, estamos fazendo nossos cursos profissionalizantes online, vamos fazendo o que dá, porque no final de tudo ainda tem um ser humano ali que precisa de auxílio, precisa de ajuda. É mais ou menos isso que eu penso. Agora, a sua avaliação dentro do direito, Leonardo, você que é um advogado, um operador do direito, a gente observa todas essas questões aí dos erros, né?
Corrupção, desvio de produtos, ações descoordenadas aí que têm lesado os cofres públicos, muita gente se aproveitando de uma situação da tragédia para fazer as coisas erradas. Parece que temos no Brasil uma predileção para se aproveitar da situação, né? A lei de Gerson, de querer levar vantagem. Isso, infelizmente, tem. Mas é que eu acho que com a pandemia, a Constituição foi rasgada, os direitos foram rasgados, como se, porque tem pandemia, tudo vale. Então, assim, e eu acho que o STF errou muito feio a hora que ele disse que todo mundo podia fazer o que quisesse. Porque ele disse o seguinte, né? Que todos podem cuidar da pandemia. E aí, a hora que todo mundo... É aquela história do cachorro que tem 2 donos, morre de fome. A hora que todo mundo pode cuidar, ninguém cuida direito. Então, e fora em outros problemas que nós fomos tendo. Então, assim, a minha visão, infelizmente, é muito triste. E não é só de questão de saúde por conta do vírus. Nós vamos sofrer muito na questão dos direitos, garantias e liberdades individuais. As pessoas estão achando que entrega a segurança e abre mão de tudo por conta da segurança, e não é assim. A hora que você entrega todos os seus direitos por conta de segurança, você não vai ter nem os direitos e nem a segurança. Porque vai precisar de alguém muito mais forte que você para te garantir essa suposta segurança. Então, assim, eu vejo que o copo é raso, ele nem é meio cheio, nem é meio vazio, ele é raso. A pandemia passa, e ela vai passar. Silvia Conway, sua avaliação, como é que está o seu copo? Meio cheio, meio vazio? Tem sido muito difícil para todos nós, né? E eu acho que dentro da área da psicologia, como eu sou psicóloga, teve um aumento muito grande nos atendimentos. Então, eu diria para você que eu acho que no começo as pessoas tinham uma oportunidade de uma reflexão, de uma pausa, de uma condição delas poderem reconhecer a própria cadência, e com o passar do tempo, à medida que pessoas ao redor vão ficando doentes, e muitas também vendo as mortes mais próximas, seja de pessoas ligadas de forma direta ou indireta, começa a criar aí uma circunstância de maior ameaça. E toda essa questão da economia e da política associada, muito medo do que virá, de como vai ser. Então, eu estou falando da perspectiva da psicologia mesmo direta na relação com as pessoas, muito o sono, que é o tema principal aí da Associação Brasileira do Sono, que eu represento aqui, mas eu também não faço só esse tipo de intervenção, então muita ansiedade, sintomas de depressão, uma situação complicada que ela não é só transitória, ela não fica, eu acho que, situada só neste momento que nós estamos vivendo. Nós teremos repercussão disso nos próximos tempos, porque há a perda de familiares, mas a perda de emprego, a retomada dessa economia talvez seja bastante lentificada, trazendo aí uma problemática real, concreta para as pessoas, e a falta de uma referência na condução disso, de uma liderança coesa, faz com que as pessoas se sintam também muito órfãs. Então, elas também aumenta aí a chance delas desenvolverem transtornos psiquiátricos, sobretudo da ordem da ansiedade, da depressão, com uma afetação direta ao sono, que gera, então, uma problemática também de uma dificuldade, de repente, de concentração, a memória, as capacidades cognitivas e a condição de um equilíbrio emocional para a condução do dia a dia. Então, acho que nós estamos órfãos de liderança, nós estamos órfãos de condução emocional, de saber o que fazer para se conter, de ter um autocontrole, e isso a gente vê na parte da psiquiatria e na parte da psicologia, o número de atendimentos e profissionais da área da saúde que lidam com a parte psíquica, chegando até a desenvolver um burnout, não são só os profissionais que estão na linha de frente, mas também esses da área psíquica. Silvia, a questão do medo, todos nós temos medo e isso está diretamente ligado ao instinto de defesa. A gente precisa ter medo para se defender das coisas que são perigosas, mas são muitos medos ao mesmo tempo. O medo da doença, o medo da morte, o medo de perder parentes, o medo de perder o emprego, o medo de não ter como pagar as contas. Esse medo em cima de medo traz qual tipo de implicação? Traz muito desenvolvimento de ansiedade, né? O medo do desconhecido, a sensação de que eu tenho que fazer alguma coisa para sobreviver o mais rápido possível. Alguns vão lançar mão de, então, abrir
abrir mão de qualquer recurso que seja de proteção associado à quarentena, porque ele vai entender que ele precisa ir para a vida e sentir a vida pulsar. Outra pessoa vai criticar demais esse tipo de conduta e vai estar muito preso dentro de casa, tentando se resguardar em termos de saúde. As pessoas, então, começam a desenvolver sintomas de depressão e de ansiedade, e que isso pode chegar num ponto de fato, a gente tem tido aumento de pesadelos, e aumento de intenção suicida. E isso está associado com sintomas depressivos derivados da pandemia. Houve um aumento disso. Então, é bastante grave, comprometedor do ponto de vista emocional e também do ponto de vista laboral. Porque se a pessoa está neste grau de estresse, nesse grau de empobrecimento emocional, ela naturalmente vai ter também uma dificuldade em desenvolver as outras atividades da vida dela, inclusive na esfera doméstica, né, em termos de paciência, de poder lidar com aquela pessoa com quem a pessoa mora, ou até de orientar os filhos, no caso de ser também mãe ou pai. Sim. Ricardo Eloy, e o seu copo na pandemia, meio cheio, meio vazio, qual é a situação? Paulo, bem vazio, viu? Bem vazio. Estou ouvindo os colegas se expressarem aqui. No meu ponto de vista, né, eu não sou especialista direto no assunto, sou empresário, mas sou um cidadão, né? Eu vivo tudo isso, né? E o que eu vejo é que a pandemia, o Covid-19 por si só, já é devastador, né? Já é extremamente desafiador para a humanidade de uma forma geral. Quando você coloca tudo isso num país imaturo democraticamente, que é o caso do Brasil, onde os três poderes não conseguem... É cômico, né? Então, quando você não tem liderança, né, uma liderança segura, você fica Deus dará, né? E essa questão é muito politizada, a questão no Brasil, um país latino de terceiro mundo, nós sabemos disso, vivemos esse país. Volto a dizer, a pandemia ela é desafiadora em países de primeiro mundo, né? A gente vê grandes nações aí com as suas questões, mas no Brasil tomou um caminho, está tomando um caminho para o empresariado, no qual eu me coloco, né? Na questão da economia, do desemprego, o aumento excessivo dos preços, né? Economia, coisa oscilante demais para o empresário. Você vê muita gente fechando lojas, departamentos, e aí você não sente perspectiva no amanhã, sabe? O amanhã, além das questões clínicas aqui expostas... O que você sente, desculpa, Ricardo, o que você sente dos seus funcionários, dos seus colaboradores? Muita gente, né, das famílias deles perderam o emprego, né? E a insegurança, né, que é a questão do medo que a gente estava falando aí agora, é muito grande nos colaboradores, né? Porque o amanhã é muito incerto no Brasil, né? A falta de segurança, mas é da segurança da sobrevivência mesmo, né? Da questão econômica, do conseguir honrar. Eu, por exemplo, eu sou de uma cidadezinha do interior e eu faço ações filantrópicas lá. Então, nós tínhamos 120 famílias que eram ajudadas mensalmente pré-pandemia, e hoje nós estamos com 350 famílias. É um impacto direto de tudo isso que está acontecendo, né? A questão da fome mesmo, e eu estou falando de cesta básica, estou falando de alimentos básicos para as pessoas poderem comer. Então, os meus funcionários, eles sentem o reflexo disso, o medo de perder o emprego, e aí a pessoa deixa de ousar, ela deixa a criatividade ela é cessada pela insegurança, né? O medo de correr riscos em todos os sentidos. E é isso que a gente está vendo aqui. Meu copo está vazio. Meu copo está vazio e as perspectivas para 21 não são boas. Não é só a vacina, eu acho que o reflexo de tudo isso a gente vai sentir ainda muito. E não é uma questão de escolha, né? Estamos no jogo. A gente vai ter que jogar. Vamos jogar. E vamos encher os copos aqui, 12h20. Você acompanha o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento.
Enchendo os copos, né, minha gente? Vamos seguir para esse assunto aqui agora. Até o dia 31 de maio, as pessoas físicas que fizerem a declaração do imposto de renda no modo completo poderão destinar até 3% do tributo para colaborar com um novo projeto da Fundação Dorina Noio para cegos. É o projeto Saber Incluir, que oferece, por meio de plataformas digitais de aprendizagem, a distribuição dos conteúdos voltados à educação e práticas inclusivas. Além dessa ação, a Fundação também criou o Transformando Vidas num Pix, voltada para deficientes visuais que estão enfrentando dificuldades financeiras devido à pandemia. Alexandre, eu falei aqui 31 de maio, mas essa data é porque estão considerando a data limite, né, o prazo para a declaração do imposto de renda, que pode ser 31 de julho também, né? Acho que não está muito certo isso. Mas explica para a gente como é que faz quem tem imposto a pagar para o Leão, para destinar 3% desse tributo para a Fundação Dorina Noio nesse projeto Saber Incluir. Mauro, não é muito complicado, certo, para quem faz a declaração completa, certo? Então, e para nós é muito importante a questão da doação, principalmente nessa questão de pandemia. Acho que todos os colegas aqui falaram dos problemas. Nós aqui da Fundação também temos 130 colaboradores, temos quase 1.000 clientes. Clientes são as pessoas atendidas aqui na Fundação, e todo o apoio nesse momento de pandemia é importantíssimo para a sustentabilidade da instituição. Acho que a gente pode, o Ricardo aqui mencionou as dificuldades no ramo empresarial. Vocês podem imaginar as dificuldades no terceiro setor, né, que a gente vive muito de doações, projetos incentivados, e isso está tendo um impacto. A gente conheço muitas outras instituições que tiveram que demitir muitos colegas que trabalhavam já há anos por causa da crise, que eu também acho que, infelizmente, ainda temos um longo caminho pela frente. Então, com a questão do imposto de renda, é uma fonte, é uma possibilidade de doação aí para a Fundação Dorina. Você, para quem vai pagar o imposto, ou mesmo para quem vai ter restituição, pode destinar até 3% para um dos nossos projetos, é o projeto Saber Incluir. É muito fácil, eu posso até falar, a pessoa vai entrar, fazer a sua declaração completa, depois ela entra numa parte que é resumo da declaração e ela vai seguir o passo a passo. Se tiver alguma dúvida, no nosso site, fundaçãodorina.org.br, tem o passo a passo do imposto de renda, de como faz essa dedução, até chegar ao finalizar ou a pagar o seu imposto de renda. E para onde vai essa doação? Vai para um projeto nosso, um projeto incentivado do CONDECA, do Conselho Estadual aqui de São Paulo, que vai contribuir para a formação de quase 500 educadores e quase 20.000 crianças impactadas aqui no estado de São Paulo, além de diversos livros em formatos acessíveis. Então, é um trabalho nosso direto aí com a nossa comunidade aqui, com as crianças, que com toda certeza, certo? A gente são as mais impactadas nesse momento, Mauro. Assim, a questão da educação, a questão das nossas crianças é um grande desafio aí para nós. Para fazer a destinação do tributo para a Fundação Dorina, é preciso fazer a declaração do imposto de renda no modelo completo. É isso? Corretíssimo. Isso mesmo. Para fazer, tem que ser no modelo completo, você tendo imposto a pagar, certo? Você vai escolher em que estado você quer fazer essa doação, no nosso caso, São Paulo. Aí você vai seguir no passo, vai aparecer o CNPJ do CONDECA, que é o órgão que recebe o recurso, onde o nosso projeto incentivado Saber Incluir, ele está vinculado. Então, todo o projeto incentivado do estado de São Paulo, do CONDECA, ele está vinculado, e aí você vai fazendo passo a passo e no final vai ter um DARF para pagamento. E quem tem imposto a restituir e está no modelo simplificado, também pode destinar parte do que vai receber de volta. É só informar a Receita Federal que tem essa vontade. Isso mesmo, Mauro. Aí é mais simples, é só informar a Receita Federal da parte de restituição até os 3%, e isso aí acaba contribuindo num dos nossos projetos. Você comentou, Mauro, logo na sua apresentação, sobre um outro projeto que é o Transformando Vidas num Pix. Aí é um projeto nosso diretamente aqui da Fundação. Nós mapeamos 100 famílias que são atendidas aqui pela Fundação Dorina, que estão em vulnerabilidade, e nossa ideia, nós fizemos já essa ação ano passado,
é fazer um aporte de R$100 através de Vale Alimentação. E aí, por que o Vale Alimentação? Porque nós não queremos que a pessoa com deficiência visual venha retirar a cesta básica aqui na sede da Fundação, por uma questão de distanciamento, questão de transporte público. Então, nós vamos entregar o Vale Alimentação através de motoboys, e aí faremos a recarga também desse durante 3 meses. Então, por isso que nós estamos com essa ação, que é muito importante, e é uma ação simples, pode ser feito através do Pix, @fundacaldorina.org.br, e você vai estar contribuindo aí na questão das cestas, como o Eloy mencionou, né? Pós-pandemia tem mais de 300 famílias apoiando, e aqui nós, o ano passado, já fizemos uma ação que também foi um sucesso na questão da distribuição, e pretendemos também que seja um sucesso esse ano. Então, são algumas frentes de apoio aí na questão de sustentabilidade da Fundação Dorina Noil para cegos, Mauro. Para falar também, Alexandre, da criatividade, né, das ações do terceiro setor para esse momento, né, porque não está fácil para ninguém, e é importante continuar colaborando com as entidades, com as instituições, e a exemplo do que a Dorina faz, né? Lança a mão das ideias para poder se segurar, se garantir, né? Com toda certeza, Mauro. Acho que é um momento de apoio, e aí nós que passamos todo o nosso atendimento lá, desde o dia 18 de março, que nós fechamos a fundação do ano passado, né? 2020, 30, 40 dias depois, nós já estávamos com o nosso atendimento 100% online, e a gente conseguiu. Então, a gente continua fazendo os atendimentos e precisa se manter, né? E aí a gente conta com o apoio de todos e todos, né? Pessoas físicas, empresas, sabemos das dificuldades, assim, com certeza tivemos uma queda no ano passado, esse ano a gente melhorou um pouquinho, mas tem altos e baixos, porque a gente entende a situação. Tem muitas famílias que não conseguem mais fazer a contribuição, e assim, tem pessoas passando fome nesse momento, né? Então, e a gente entende, por isso que a gente está buscando esse apoio do Transformando Pix, ou mesmo o apoio através do imposto de renda, para que a gente continue fazendo o nosso trabalho aqui de excelência no atendimento à pessoa com deficiência visual. Lembrando que todo atendimento à pessoa com deficiência visual na Fundação é 100% gratuito. Aqui pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, você acompanha o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre tratando dos assuntos da saúde, do bem-estar, do comportamento por aqui nesse dia. 12h28, a gente vai para um intervalo e, na sequência, a continuidade aqui da nossa conversa. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisa. A ORB é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava a ORB. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. 12h29, programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, e ainda imagens do nosso canal no YouTube. Gente, uma ótima notícia aqui para dar para vocês, mensagem aqui do governo do estado de São Paulo, que vai começar a vacinação dos professores e dos funcionários da educação básica com mais de 47 anos de idade, das escolas estaduais, municipais e particulares. Você faz parte desse grupo, você é da comunidade escolar, tem mais de 47 anos de idade, faça o seu pré-cadastro na página vacinajá.sp.gov.br/educação, vacinajá.sp.gov.br/educação. Também tem outro caminho, que é o WhatsApp, o 11, o código de acesso, 95220-2923, 11 95220-2923. Muito importante, minha gente, fazer o pré-cadastro por essas duas vias, ou pela internet ou pelo WhatsApp, para que o momento ali da sua imunização na unidade básica de saúde ande mais rápido, seja bem mais ágil, tá bom? Mensagem do governo de São Paulo, estado de respeito. 12h30, nosso assunto agora,
o Ampliar retomou a campanha Quarentena Solidária, que no ano passado arrecadou e distribuiu mais de 600 cestas básicas a alunos e ex-alunos da instituição, que há 30 anos desenvolve programas de formação e capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade social. A campanha de 2020 foi um grande sucesso, só que, infelizmente, a pandemia segue e ou seja, continua, né? Só que a fome não cede e a campanha precisou ser retomada ao longo desse ano aqui de 2021. O que está previsto, Leonardo, para essa campanha em 2021 é diferente do que aconteceu no ano passado? Mauro, só uma introdução rapidinha, porque eu não sei se todos os ouvintes conhecem o Ampliar. O Ampliar é uma entidade que capacita jovens em situação de vulnerabilidade social para o mercado de trabalho. Qual é a ideia? É dar aqueles primeiros ensinamentos para que ele consiga algum emprego, para ele possa desenvolver e tocar a própria vida. Então, o nosso foco é esse. Acontece que, como a gente mexe com pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente percebeu ano passado que elas estavam ainda em situação pior, porque perdeu o emprego, não tem mais emprego, tudo que nós já discutimos aqui no começo do programa e com os outros colegas que comentaram. E aí nós sentimos, e muitos dos nossos alunos, embora não seja o nosso foco, muitos dos nossos alunos pediram ajuda, porque não tinham nem alimentos. Aí nós resolvemos arrecadar alimentos para distribuir para aqueles alunos mais necessitados. Então, nós arrecadamos 658 cestas no ano passado, e esse ano, como a situação não melhorou, a gente retomou a quarentena solidária para arrecadar esses alimentos e distribuir entre os alunos. Nós atendemos, por ano, algo em torno de 1.800, 2.000 alunos. Então, óbvio, nem todos, graças a Deus, estão numa situação de fome extrema, mas muitos estão. Então, nós tivemos que retomar essa campanha. Nós já arrecadamos no mês passado 330 cestas, mas nós estamos precisando chegar a algo em perto de 1.200 cestas para poder atender essa demanda, que este ano é maior do que foi no ano passado. E quem quiser contribuir, é só entrar no site do Ampliar, que é ampliar.org.br. Lá vai ter a descrição da campanha. Se quiser ser um doador, não só da campanha, mas do projeto como um todo, também lá dá para a pessoa se cadastrar. E também é possível usar o imposto de renda, tanto da pessoa física quanto da jurídica, para conseguir abatimento e ajudar a ampliar com um recurso financeiro, porque a gente precisa. A pandemia, foi o que já comentaram aqui, não está fácil para ninguém, para nós também. As doações, elas diminuem, ou no máximo se mantêm, então a gente sempre precisa contar com a ajuda de todo mundo para a gente poder atender os jovens. A única notícia boa no Ampliar o ano passado é que nós atendemos mais jovens no ano passado, em 2020, do que nós atendemos em 2019, porque aí nós fomos obrigados para o mundo digital quase que 100%, e aí conseguimos atender mais pessoas. Mas é isso, nós estamos... eu queria entrar nesse ponto. Como é que está a atividade fim do Ampliar nessa missão de formar e capacitar os jovens para o mercado de trabalho? Tudo à distância. Mauro, o ano passado eu conversei com a minha equipe, eu falei, nós vamos manter a normalidade o máximo que der. Então, o que dava para funcionar presencialmente, porque nós temos muito curso de maquiagem, salão de beleza, que forma muito profissional, e esse curso você não dá à distância. Ou você faz presencialmente ou você não tem. Então, enquanto foi possível, nós fomos mantendo, mas toda semana pode abrir, não pode abrir, pode isso, não pode aquilo. E nós fomos migrando aos outros cursos que são possíveis de se lecionar à distância, nós fomos mantendo à distância. E os presenciais nós fomos mantendo até onde deu. Agora não dá, porque está tudo fechado, porque não pode trabalhar, não pode fazer nada, então fechados. Então, mas a notícia boa é que à distância nós atendemos mais pessoas. Foi bom nesse aspecto. Para participar, uma família aí numa situação vulnerável, para colocar os seus jovens, o que tem que fazer? Lá nós atendemos jovens de 16 a 27 anos. A renda familiar tem que ser de até 3 salários mínimos, né?
E é só fazer o cadastro no site do Ampliar, volto a repetir, ampliar.org.br, lá tem o cadastro, a pessoa olha o curso que interessa, faz o cadastro, é tudo pela internet. E aí depois ela apresenta os documentos pela internet e aí vão sendo disponibilizados os links, ou quando voltar às aulas presenciais, o curso presencialmente lá no Ampliar. E quem quiser contribuir com a cesta, é só entrar em contato pelo site para nos ajudar. Faltando 24 minutos para 1, e o nosso assunto agora é o seguinte: os profissionais de saúde estão vivendo sob forte tensão, claro, desde o início da pandemia. Além do aumento do volume de trabalho, há o risco de contaminação, o estresse ao atender os pacientes, muitos em situação grave, e muitos profissionais em condições de trabalho inadequadas. Com tudo isso, para piorar, aí na hora do descanso, o sono não vem. E uma pesquisa recente aponta que a piora do sono afetou 41,4% dos profissionais de saúde. E mais, 13% deles iniciaram tratamento com remédios para insônia nesse período. O que tem chegado no seu atendimento, Silvia, a respeito de profissionais de saúde aí nessa condição de linha de frente, enfrentando todo esse estresse? Pois é, essa pesquisa que a gente encabeçou, né, na Associação Brasileira do Sono, junto com a Associação Brasileira em Medicina do Sono, ela mostra esse aumento aí nas queixas de insônia, aumento também dos sintomas também de estresse associados ao trabalho, que seria o burnout, mas isso não é circunscrito só à população. Eu acho que isso tem acontecido de forma geral. É que essa é uma pesquisa exclusiva com profissionais de saúde. A gente acabou de coletar também mais de aproximadamente 6.000 também participantes da população geral, que aí não é exclusivo de profissionais de saúde, perguntas também semelhantes. Então, é uma segmentação só que foi feita num determinado recorte no início da pandemia. Eu posso dizer de forma geral, eu acho que tantas coisas aconteceram com a situação da quarentena, que é a pessoa entrar dentro de um ambiente em que ela muitas vezes não se expunha à luz. Isso foi no começo da quarentena, em que as pessoas realmente ficaram mais presas ao cenário doméstico, e elas, com isso, perderam um pouco as referências dos horários. Porque, veja, quando a gente tem que ir para o trabalho, vai para a escola, leva um filho para o colégio, busca, vai no supermercado, você se impõe um horário social, e esse horário social cria ali uma regrinha no seu dia a dia das tarefas a exercer. Uma rotina, né? Uma rotina. Uma vez sem essa rotina imposta pelo exercício das práticas externas, as pessoas se perderam, até por conta da atividade profissional que está feita dentro de casa. Você acaba tendo a invasão muito da esfera doméstica no trabalho. Então, houve uma falta de regularidade, e aí algumas pessoas perderam o sono por conta disso. Acho que esse é um aspecto, seria a da organização circadiana. Então, por isso que as regras de higiene do sono, de procurar manter o horário de dormir e acordar, da pessoa evitar a cafeína depois da hora do almoço, para não ter o estímulo do sistema nervoso, porque a cafeína leva mais ou menos 8 horas para ser metabolizada, evitar esse consumo para criar circunstâncias também de uma pressão de sono favorecida, com o alívio do sistema nervoso central da cafeína, evitar o abuso de álcool, que muita gente começou a fazer o abuso de álcool por conta de estar, às vezes, sem saber o que fazer, ou como uma forma de se distrair, de se aliviar, e aí também o álcool prejudica demais a qualidade do sono, ele pode fragmentar o sono, ele pode aumentar os distúrbios respiratórios do sono, o ronco, ele diminui o percentual de sono REM, que é um sono importantíssimo para a recuperação. Então, esses hábitos todos foram importantes de serem difundidos. Agora, na outra esfera, a gente tem aquelas questões que a gente estava falando sobre essa orfandade, né? Esse momento que nós estamos vivendo de muito medo, a falta de expectativa, cada vez mais gente próxima da gente estando doente, a doença, então, chegando perto, a ponto de terem até famílias que quase todos os membros morreram, né? Quase todos os membros foram afetados. Então, tudo isso traz muito medo, uma circunstância que aí volta para as questões de ansiedade, de estresse, de depressão que a gente estava falando. Então, nesse sentido, o apoio emocional, a busca por recurso é extremamente importante.
de você poder ter um espaço em que você possa ter um interlocutor que te ajude a expressar suas angústias e trazer uma organização. Nós falamos aqui sobre a perda de criatividade, né? O Ricardo pontuou isso muito claramente, como ele vendo os profissionais que trabalham com ele perdendo, porque a situação vai ficando tão restrita à sobrevivência que a pessoa perde mesmo essa flexibilidade cognitiva, a ideia de poder considerar outras formas de articulação na vida. Então, quando o Leonardo ele traz a dimensão de mais pessoas terem tido acesso à plataforma por conta da pandemia, eu acho que a gente também tem isso no contexto da psicoterapia e até também da medicina, que pela telemedicina, a oferta de pessoas em diferentes localidades do Brasil, que às vezes não teriam um profissional qualificado, gabaritado, até na área do sono, para poder ter acesso neste momento e ter uma condição de conduzir os aspectos emocionais e a organização do sono de uma forma mais favorecida por conta da pandemia. Acho que esses são os recursos que a gente também tem descoberto aqui mesmo. Nós não estamos deixando de fazer um programa em virtude da pandemia, né? Criamos uma forma alternativa. Então, agora, eu não sei se é possível dar dicas, né? É uma situação tão complexa, Silvia. É para essas pessoas que perderam a mão da rotina, que passaram a trabalhar em casa, onde tudo ficou junto e misturado. Você está trabalhando, mas ao mesmo tempo o filho vem pedir uma ajuda para a lição da escola, ou até já na hora da brincadeira quer que você participe e naquele momento você não pode. Na hora da refeição você traz o prato aqui do lado do computador e tudo acontece ao mesmo tempo. E lá no final do dia vai ser aquela bola de neve. Evidentemente você não vai estar preparado para o momento do sono, vai ter dificuldade para fazer a higiene do sono, e aí o dia seguinte vai estar pior, e vai estar pior, e vai estar pior, né? Tem dica para criar uma rotina a partir do momento que você está fazendo tudo em casa, junto e misturado? Eu acho que depois de um ano as pessoas acabaram percebendo a importância de criar uma rotina, né? E eu acho que, de algum jeito, a gente também, na Associação Brasileira do Sono, nós fizemos uma cartilha também sobre a importância de você estabelecer uma organização no seu dia. Então, quais atividades que você faria numa cadência mesmo, que você pudesse repetir no dia após dia. E eu acho que isso é importante, por exemplo, na hora da refeição, privilegiar a refeição mesmo em família. Se você está morando sozinho, você tem um momento que você possa, de repente, fazer uma refeição com alguém numa videoconferência e tal. Agora, quando chega a noite, de novo, é a mesma questão que quando a gente está fora da pandemia. O importante é a gente começar a se desligar. As pessoas também estão muito conectadas aos jornais. E aí elas escutam todas as informações que todo mundo aqui estava falando do copo um pouco vazio. E o copo um pouco vazio também é dado porque a gente é inundado de informações só negativas. Informações que aumentam o nosso medo. Então, tem muita gente morrendo, mas tem muita gente também vivendo. Tem muita gente que se curou, né? As vacinas estão sendo desenvolvidas e está tendo uma condição aí de maior número de pessoas vacinadas. Existem soluções que as pessoas estão encontrando no trabalho delas. Isso que o Leonardo trouxe, um número maior de alunos tendo acesso à plataforma. Ok, tem um problema econômico acontecendo na empresa? Óbvio que tem, mas também tem uma oferta aí de um recurso chegando em mais gente. E a gente não é bombardeado por essas informações. A gente fica só com o negativo, só com o aspecto prejudicial. Então, é quase como uma mente sendo treinada para pensar só na falta, só no buraco, só no que está no contraste da ausência. E isso traz muito estresse, porque quando você vê, você não encontra a ponte para você se erguer em condições de reflexões sobre a vida favorável, associado à vitalidade, associado ao crescimento, associado ao desenvolvimento, que é a esfera da criatividade. Então, assim, quando chega final do dia, o melhor que a gente tem a fazer é evitar o consumo dessas informações. Então, é uma música gostosa, é uma conversa agradável,
é você colocar um livro que seja um livro que engrandeça você, que te ajude a trazer reflexões, pode ser até para uma história da literatura, mas que ajude a trazer uma ponderação da vida, uma retomada do fluxo da vida, e não você ficar marcando o tempo inteiro com essas informações, né? A prática de meditação, enfim, tem várias atividades para você apaziguar. O ideal é que pelo menos 1 hora antes a gente vá se desligando. Mas o ideal seria umas 2 horas, pelo menos, antes, você parar de ver os eletroeletrônicos, não só pela fração de luz azul que eles contêm, mas pelo conteúdo que as pessoas acabam surfando, informações que são marcadas. E ainda mais com esse algoritmo das redes sociais, ou até do próprio Google, que vai colocando você sempre nas mesmas informações. Então, se eu fiquei pesquisando ao longo dos meus dias, eu pesquiso muito sobre vacina, eu fico sendo inundada sobre vacina e assim vai, né? Então... Faltando 14 minutos para 1 no programa Gente que Fala, e na esteira dessa questão da necessidade da preparação, do descanso, em tempos de pandemia, ou, claro, em qualquer outra época, um bom colchão é fundamental para conseguir um sono tranquilo, garantindo não só a energia necessária para o dia seguinte, mas também uma boa saúde ao longo da vida, não é, gente? Porém, escolher o produto certo é que não é fácil. Por isso, algumas empresas se especializaram em fabricar colchões terapêuticos personalizados, levando em conta as medidas e as necessidades de cada pessoa. Ricardo Eloy, um colchão para cada tipo de pessoa? Mais ou menos isso? Essa é a minha área, né? Nós começamos com um colchão magnético lá atrás, né? Há 13 anos atrás. Ele se tornou terapêutico e hoje nós chamamos de colchão tecnológico, né? Você vê o tanto que a tecnologia, ela avança. E hoje o Grupo Quality Brasil trabalha com qualidade de vida através do sono, né? Não apenas colchões, mas todos os itens relacionados ao que a doutora estava falando, né, doutora Silvia? A importância de se dormir, né? Nós passamos 1/3 de nossas vidas dormindo, né? E está totalmente ligado à qualidade de vida do ser humano, né? Nós passamos ou deveríamos passar um terço? Oi? Deveríamos passar, né? Deveríamos. Cada vez menos, né? Mas o indicado... As pessoas não estão dormindo 8 horas por dia, né? Não. E isso vem diminuindo ano a ano, década a década. A gente vem diminuindo muito isso, né? E a Organização Mundial de Saúde, ela fala, né, que existem 3 pilares que ditam a qualidade de vida do ser humano, né? Que são exercícios físicos regulares. Então, nós vimos um boom aí de academias, plataformas diversas, assim, isso nos últimos anos, não tem nada a ver com a pandemia. Uma alimentação saudável também, então a gente percebeu esse movimento também, e a qualidade do sono, né? Que é dormir bem e ter essa qualidade de vida. E nós, aqui do Grupo Quality Brasil, nós nos especializamos no colchão, que é o nosso carro-chefe, e agregamos tecnologias para esse produto. Por exemplo, assim, para dar um exemplo para vocês, nós trouxemos uma tecnologia americana, isso em março do ano passado, bem quando começou o Covid, que nós chamamos de zero bactéria. Nós impermeabilizamos o colchão na fábrica mesmo, antes da embalagem. Ele passa por um processo em que ele elimina 99,9% de ácaros, fungos e bactérias do colchão. Então, quando você fala desse momento que a gente está falando, né, de Covid, entre outras coisas, é muito bom você poder ter acesso a um produto como esse, por exemplo, que a gente já está comercializando no Brasil. Ricardo, como é que a gente escolhe um colchão, né? Porque quando a gente entra numa loja de colchões, né, a gente não faz mais isso, mas fazia. Deitava lá para fazer o teste do colchão ali, ver se estava legal ou não, né? Claro, as lojas estão fechadas, mas quando voltarem a abrir essa prática, certamente também não vai acontecer. Então, como é que a gente faz para escolher, de acordo com o biotipo de cada um, peso, necessidade de saúde, quais são os caminhos? Colchões comuns sempre foi relacionado ao peso, né? Imagina um casal em que o marido pese 100 quilos e a esposa 60. Esse produto, colchão comum, era vendido pensando no peso maior, ou seja, um colchão D45 por conta do peso do marido. E aí a esposa, numa dessa, era muito prejudicada, né? Pra você ter uma ideia, 44% do peso do nosso corpo está na região do quadril, do bumbum.
é ali que o colchão afunda. Só que a parte mais larga do nosso corpo é a região dos ombros. Então, existe um contrassenso aí de peso e largura. E toda vez que você vai dormir, e o ideal é dormir de lado, a gente tem a tendência de torcer o ombro para se encaixar no colchão. Isso é um padrão. E os colchões comuns não fazem essa leitura, porque é um bloco simples de espuma, que diferentes pesos, diferentes densidades, e não atende. E a médio e longo prazo, a conta vem, né? Que 85% da população sofre ou sofrerá com problemas relacionados à coluna cervical. E é uma postura no escritório, ao dirigir, e também, principalmente, em 8 horas noturnas, se dormindo irregularmente. Então, quando a gente pensa em tecnologia para o colchão, a gente trata desses assuntos também, né? Hoje, por exemplo, nós temos a densidade progressiva, que ela faz a leitura independente do peso da pessoa, são camadas sobrepostas de espuma, que absorvem o impacto, né, o peso do corpo e distribui de forma natural. E nós lançamos aqui, ao merchandising, nós lançamos aqui o Arts Protex, que na região do ombro, ou seja, logo abaixo do travesseiro, o colchão ele tem uma depressão proposital mesmo, com espumas com densidades menores, para acomodar o ombro. Então, quando você deita de lado, o seu ombro afunda no colchão, nessa região, para que a sua coluna cervical ela fique na posição correta. É muita tecnologia. É muita tecnologia. A gente tem que trocar o colchão a cada 10 anos, é isso? Ou isso vai variar dependendo do tipo do colchão? Dizem até que com 10 anos um colchão tem 1 trilhão de ácaros. Quem é que conta tudo isso? Um terço do peso do colchão, depois de alguns anos, e não são 10 anos, não. Com 5 anos, 1/3 do peso do colchão é ácaros, fungos, bactérias. Porque o ácaro, ele nasce, defeca e morre no seu colchão. Não existe funeral de ácaro. Ele morre ali, ele fica ali. Né? E a gente sabe que o ácaro, né, ele se alimenta das escamas da nossa pele, né? Nós escamamos muito, muito a vida toda e nós eliminamos pelo menos um copo de 200 ml de água. A doutora pode depois até me ajudar nessas informações, mas pelo menos 200 ml de água todas as noites, suor. Então, o ácaro é muito propício para ele, né? Esse ambiente, onde você descama e você transpira, né? E é isso. Legal. O colchão comum, a gente costuma dizer que no máximo 3 anos, a cada 3 anos é indicado a troca do colchão. Muito bem. Eu vou aqui para as perguntas da nossa audiência agora, o tempo está apertado já, eu vou pedir brevidade para todos para a gente conseguir responder direitinho aqui. Bom, aliás, Ricardo, brincadeiras à parte, mas você falou do funeral, né? Não tem funeral para ácaro, mas pode ter cremação, né? Você pode botar fogo no colchão e acabou. Pode botar fogo no colchão, às vezes é indicado. Mas vamos lá, o Jaime do Jardim Bonfilholi, nossa audiência aqui de todos os dias, pergunta para o Alexandre, sua estimativa, Alexandre, tem estimativa do número de transplantes de olhos realizados por ano no Brasil? Obrigado pela pergunta, seu Jaime. Vamos lá, Alexandre, bem rapidinho, por favor. Obrigado pela resposta. Não saberia dizer precisamente, certo? É algo ainda já está aumentando, mas não saberia dizer exatamente esse número para responder ao nosso colega, ao nosso ouvinte, tá bom, Mauro? Mais da parte técnica especialista, mas posso passar a resposta depois para a sua equipe do programa, para ele. Legal. A Vera Lima, também nossa audiência de todos os dias, pelo Facebook. Silvia, ela pergunta quais são os impactos de uma noite ou várias noites mal dormidas, se isso impacta inclusive na imunidade. Você já destacou aí uma série de consequências, o que dá para completar aqui para a Vera Lima? De uma forma direta, assim, uma noite mal dormida, umas poucas noites mal dormidas, a gente vai ter um efeito mais cognitivo, né? Atenção, concentração, memória prejudicados, irritabilidade. Mas à medida em que a pessoa vai tendo isso, um quadro de privação de sono crônica, ela vai tendo, além desses problemas, às vezes dificuldade até no vínculo social, no desenvolvimento laboral, prejuízos, né, na performance acadêmica e profissional, e também desenvolvimento de doenças metabólicas, cardiovasculares, podendo até
prejudicar a parte neurológica. Então, a gente tem aí uma privação de sono crônica de muitos anos associada, às vezes, ao desenvolvimento de demência. Isso não quer dizer que uma pessoa que esteja privada de sono vai desenvolver uma demência, né? Mas, Sim. então, é extremamente importante cuidar do sono. Imunidade, sim. Só porque ela perguntou da imunidade. Durante o sono que é processada a imunidade também, por isso é importante dormir. Tá. Leonardo, bem brevemente, o Rodrigo Marinho, Jabaquara, Zona Sul aqui da capital. Como estão sendo feitos os cursos do Ampliar com a dificuldade de presença física, sendo que a maioria dos alunos não tem internet? A gente está tratando, claro, aí do seu aluno em vulnerabilidade social, né? Sim. Mauro, eles têm celular. Eles não têm internet, não, mas eles têm celular. A maioria, mesmo em situação de vulnerabilidade, eles têm celular. Então, a maioria vai por ali. Se não tem um computador, vai pelo celular. Para ser rápido. Bem. É isso. E a Suzana Lopes no Instagram, nossa audiência no Instagram, Ricardo Eloy, ela pergunta, a pandemia fez crescer a busca por colchões novos e especiais. Quais são as mudanças que ela causou neste setor? É a Suzana Lopes quem pergunta, Ricardo, bem brevezinho. Sim, a gente teve uma inflação bem considerável no preço das espumas, né? Subiu muito o valor das espumas. Essa é a pergunta, né? São o preço dos produtos. Se fez crescer a busca por colchões novos e busca, especiais, tá. Eu achei que fosse porque também subiu o custo das espumas. Desculpa, não entendi a pergunta. Também, né? O que não subiu, né? Subiu tudo, né? Não. Infelizmente, houve uma queda por conta dessa questão econômica. A questão econômica direta e indireta, porque as pessoas... É muita especulação, né? Então, as pessoas têm medo de dar o passo e comprar eletrodomésticos, e nisso eu acrescento o colchão. Hoje a meta é a sobrevivência, né? Então, inteligentemente dizendo, tá certo, porque as perspectivas você não sabe, então não se endivide em altos níveis. Acho que é isso. Ricardo Eloy, 5 segundos para suas pedidas, a gente passa para os demais. Adorei estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Falar com vocês, estar com vocês aqui, uma conversa de alto nível, muito bom, engrandece muito. Eu estava aqui ouvindo vocês falarem e fico muito feliz, estou à disposição. Pode me convidar, que eu estou aqui sempre. Obrigado, viu, Mauro? Obrigado a todos, gente. Valeu mesmo. Muito obrigado. Silvia Conway, suas pedidas, 5 segundos. Quero agradecer a oportunidade de todos que estão aqui. E logo mais nós da diretoria da Associação Brasileira de Sono vamos divulgar a pesquisa também sobre o sono pós-pandemia. Queria também dizer que eu coordeno uma rede de psicólogos do sono, @Casa do Conhecimento, pelo Instagram, então quem também tiver uma dificuldade pode acessar, a gente ajuda aí no sono dessas pessoas. Leonardo Tavares, 5 segundos. Mauro, muito obrigado à rádio, muito obrigado aos ouvintes por mais uma vez me receber. E só chamando a atenção para quem quiser ainda fazer os cursos do Ampliar, é ampliar.org.br, e quem quiser fazer as doações também. Muito obrigado. Obrigado aos colegas. Obrigado, Leonardo. Alexandre Munk, você fecha com a chave de ouro. Obrigado, Mauro. Obrigado pelo convite, aos colegas, a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, também estou aberto. E assim falando um pouquinho da Fundação Dorina, 75 anos de inclusão. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesta edição do programa Gente que Fala de quarta-feira, tratando dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Estiveram com a gente o Alexandre Munk, o Leonardo Tavares, a Silvia Conway e o Ricardo Eloy. Na mesa de som com a gente, na Rádio Trianon, o Neildo Neres. Na gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pedro Esquiavon, nosso pauteiro, nosso redator. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha. E você, ouvinte, espectador, sempre do outro lado, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. Faltando 1 minuto para 1. Tchau, valeu. Até amanhã.